Ô, gente, vocês já perceberam que os bolsonaristas estão meio que desesperados e agora estão partindo para ações judiciais contra todo mundo que é crítico? Nós podemos lembrar a Carol Solberg, do vôlei, eu fiz um vídeo sobre isso. Guilherme Boulos, não é? Também o Tico, do Detonautas, a cortesia da Micheque, que resolveu processar e deu grande visibilidade à música, que eu também fiz vídeos sobre isso. Quer dizer, existe, parece, uma iniciativa coordenada do bolsonarismo de usar o mecanismo da justiça para silenciar os seus críticos. Né? Eles não estão aguentando, os críticos, eles não estão aguentando é, a, a revolta que setores do esporte, artistas, qualquer pessoa com um pouco mais de influência, com um pouco mais de megafone, os três exemplos aí, um atleta, um artista e um político, né? Todos três, eles acabam sendo cada vez mais alvos dessas iniciativas que buscam silenciar os críticos, que buscam impedir que a crítica aconteça. E é extremamente curioso que isso esteja acontecendo agora, quando o Bolsonaro até que está desfrutando, segundo as pesquisas, de uma popularidade um pouco maior. Seria um momento que você imaginaria que o bolsonarismo não faria esse tipo de coisa, ou faria isso menos. Mas o bolsonarismo ele não age de uma forma racional. A racionalidade não entra na equação. E eles estão fazendo isso nesse momento em grande medida, justamente porque essas pessoas estão atacando eles naquilo que os mais envergonha, né? Naquilo que os mais envergonha, na corrupção. Na corrupção, nos desmandos, nas queimadas, em tudo que deixa eles fragilizados. Por isso que há necessidade de tentar silenciar os críticos. Por isso que a fala do Guilherme Boulos, ao lembrar O Estado Sou Eu, do Luiz XIV, é uma fala tão intolerável pro Bolsonaro, porque soa para ele como uma ameaça, soa para ele como algo que ele não pode tolerar. Por isso que a Micheque não quer aceitar ser chamada de Micheque e não quer explicar a origem dos cheques do Queiroz e por que esses depósitos foram feitos na conta dela. Porque boa parte dessa direita ela ainda se agarra na ideia de que, olha, pelo menos elegemos gente honesta. Não é? Pelo menos nada foi totalmente comprovado com relação a essas pessoas. Pouco importa que as evidências estejam se acumulando, pouco importa que fica cada vez mais evidente que muitas dessas pessoas não são esse poço de honestidade. Aliás, o Bolsonaro, a gente sabe, tinha uma funcionária fantasma, a Val. E os familiares do Bolsonaro tinham vários funcionários fantasmas, inclusive alguns ligados à milícia, ligados a milicianos. Aquele miliciano que veio para a Bahia, que vocês se lembram qual foi o destino dele. Né? É uma coisa realmente curiosa como o bolsonarismo, ele, nesse momento, escolhendo esse momento em particular, resolveu recorrer à justiça, que eles sempre dizem que é fake, que tem dito que essa justiça não corresponde, não está de fato sendo justa, né, que sempre deu em pizza e tal. Eles estão recorrendo à justiça para tentar silenciar os seus críticos. E eu acredito que muitos deles vão descobrir uma lição amarga, né, de perceber que no Brasil existe liberdade de expressão. O único caso que me preocupa é o caso da CBV envolvendo a Carol Solberg. Esse de fato me preocupa, porque os outros eu não acredito que eles têm chance de ganhar, porque como a CBV ela é uma entidade particular, ela pode, usando aquela coisa do anexo, tem ali talvez uma margem para de fato imprimir punições a Carol Solberg e de fato silenciar ela. Entidades privadas,
né? Tem uma possibilidade, tem uma margem de se sobrepor. Mas eu espero, eu torço de verdade que a liberdade de expressão, que o Wallace, que o Maurício, que o Felipe Melo, que os apoiadores do Bolsonaro tiveram e desfrutaram publicamente, né? Seja a mesma liberdade de expressão que a Carol, que gritou do coração fora Bolsonaro, seja também respeitada. Porque se não for, e aí é importante que a gente deixe isso claro, nós vamos aqui no canal, e eu espero que com a ajuda de vocês compartilhando todas essas mensagens, nós vamos apontar essa hipocrisia sistematicamente. Essa hipocrisia não será uma hipocrisia que vai para debaixo do pano, não. Que a gente vai esquecer e que a gente vai negligenciar. E existe um motivo fundamentalmente estratégico para isso, que é a defesa da democracia. A defesa da democracia ela não pode acontecer apenas em termos teóricos ou em termos simbólicos. A defesa da democracia ela ganha materialidade quando nós defendemos o direito de cidadãos de exercer o seu direito democrático de expressar protesto, de expressar crítica, de expressar que ela não concorda, no caso da Carol, com esse governo. E ela tem todo o direito de dizer fora Bolsonaro. Como todos vocês têm esse direito. Os outros têm o direito de dizer mito e entrar naquele transe de louvação, não é? Apologético. Tem, eles podem. Né? As pessoas podem passar esse tipo de vexame e a gente tem que também dar o direito deles de passar esse tipo de vexame. Eles têm o direito de fazer isso com a sua imagem pública. Né? Nós não vamos cercear. Não podemos cercear. Mas temos que também garantir fundamentalmente o direito das pessoas que são críticas. Porque não existe democracia sem liberdade de expressão. E o Brasil, que já é uma república oligárquica pouco democrática, e tem apenas alguns mecanismos democráticos, se perder a liberdade de expressão, vai caminhar largos passos para um governo cada vez mais autocrático. E nós temos que empurrar a nossa sociedade em uma outra direção, com nossas vozes, pacificamente, agindo nas redes sociais, já que nesse momento, por causa do coronavírus, nós não podemos tomar as ruas. Quando a vacina vier, nós vamos tomar as ruas também, mas nós não vamos abandonar as redes sociais. Nós não vamos abandonar o diálogo com os próximos. Nós não vamos abandonar a militância no local de trabalho. E há quem diga que local de trabalho e funcionário público não pode ter partido político. Isso daí é mais do que censura, é perseguição. Não só pode ter partido político, como pode ter opinião política. E tem o direito de ter. E tem o direito de militar. Tem o direito de dizer para o governo o que pensa. A lealdade de um indivíduo tem que ser não a um governo atual, mas tem que ser a princípios. Deve ser a princípios. E eu espero que vocês compartilhem, e eu sei que muitos compartilham, de uma lealdade a princípios radicalmente democráticos. E é nessa direção que nós devemos lutar. E se nós lutarmos nessa direção, vocês podem ter certeza, os autoritários, os teocratas, vão se desesperar ainda mais. Porque tudo que eles não querem é uma população empoderada, uma população com senso crítico, e uma população que quer construir e fortalecer a classe trabalhadora e construir uma sociedade mais justa, com justiça tributária, com justiça de reforma agrária, com renda universal de cidadania. Eles não querem isso. Eles não querem garantia de direitos sociais. E os poucos que dizem que querem, quando apoiam esse governo, se contradizem no próprio apoio. Né? Porque quando um governo manifesta, como tem manifestado claramente, uma ojeriza pelos direitos sociais, e antes da pandemia tinha realizado cortes na educação e na saúde,
não tem compromisso com esses direitos. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo.